vamos começar com o gigantesco Cruzeiro Esporte Clube. Falando em reforços, o Cruzeiro demorou 175 dias para contratar alguém, mas depois que contratou, resolveu contratar legal. Então anunciou 4 reforços aí, nesses últimos dias, nessas últimas Se semanas. for contar com aquele menino lá, gente, eu não lembro a nacionalidade dele agora, se não me engano é sérvio, não é? Veio pra É o, base? Sé- é o Sérvio da base. Então se contar com ele são até 5 contratações. É. Hoje em dia a gente está contando com tudo, porque eu quero reforço. E o Cruzeiro trouxe reforço nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e hoje anunciou 3 de uma vez. Foi o Arroio, o mais badalado, Que tá o aí na tela. Pontinha, que está aí na tela, nosso menino aí, nosso pontinha, canhoto, bom de bola, equatoriano, 19 anos, que veio do Besiktas. Contratou, anunciou, na verdade, hoje também, o Rian Ryan Guilherme, que é o volante que estava no Fortaleza, também jovem. E esse, para mim, é um grande destaque, porque ele tem um futuro brilhante aí, é o lateral direito, uma posição que é muito carente, que é o Cauã Moraes, vindo junto ao Atlético Paranaense de forma nada amistosa, nada amigável, assim como foi com o Vitor Roque anos atrás. Tá É. aí as contratações do Cruzeiro. Um negócio curioso da contratação desse menino é Cauã, não é? O lateral. Cauã Moraes, Cauã Moraes. isso. Então, uma coisa curiosa da contratação dele é que aí o Atlético Paranaense manteve o Tevez refém, né? É, exatamente. O Cruzeiro solicitou o retorno imediato do Tevez agora para o Atlético Paranaense e, como retaliação evidente, o Atlético Paranaense segurou o Tevez. Aí você pensa, o Tevez deve ser titular do Atlético Paranaense, deve estar ajudando o time. Não, o Tevez nem joga, nem relacionado para os jogos o menino está sendo. E aí quem se fode com isso tudo é só o menino mesmo, é só o Tevez que se deu mal nessa briga aí entre dirigentes, esse antecedente que, né, perseguiu os clubes. Quem se deu mal foi o Tevez, que não tem nada a ver com isso. Vai ter que ficar até o fim do ano encostado lá no Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Infelizmente o menino vai ficar lá. Não que ele fosse chegar no Cruzeiro e fosse jogar também, né? Mas assim, É. ele estaria sendo visto, né, pelo Mas menos. eu acho que se tivesse ficado nesse início de temporada, ele teria tido algumas oportunidades, né? Eu acredito que sim. O Rodriguinho teve algumas oportunidades, eu acho o Tevez melhor do que o Rodriguinho, mais técnico, Sim, sim, Rodriguinho, que foi até pro Ceará aí, né? prestado, sim. Pra ganhar rodagem. Mas enfim, vou falar rápido dessas contratações do Fala Cruzeiro. individualmente de cada um aí pra nós, por favor. Olha, eu vou começar pelas pontas, eu acho que é a posição carente do Cruzeiro. A gente até em outras lives falou que o problema do Cruzeiro não era os pontas, que poderia ter variações de jogar e etc. Mas a verdade é que precisava de um jogador diferente. E o Cruzeiro trouxe logo dois. O Sinisterra para jogar talvez ali no lado do Wanderson pela ponta esquerda. E o Arroio, como é um canhoto que, né, faz aquela jogada de cortar para o meio e bater, pique Arjen Robben, o outro ponta pelo outro lado. São duas. ah, o Sinisterra um pouco mais experiente, já tá, né, um pouco mais rodado. O Arroio, sim, é uma aposta. E eu acho que são jogadores interessantes. A minha questão com o Sinisterra é só questão física, porque no Burnout ele teve muitas lesões, mas é um jogador com passagem de Premier League, cara. Então, assim, um jogador que tem passagem de Premier League ganha muito conceito comigo, porque é um futebol pegado, é um futebol intenso, né? Grandes jogadores europeus. A gente tá vendo o Wirtz agora no Liverpool. O Arne Slot até deu uma entrevista que ele tá tendo um pouco de dificuldade com se adaptar à Premier League e tudo mais. Então, assim, é um futebol pegado. Então, assim, ganha pontos comigo. E o Arroio é uma aposta. Ele saiu muito bem do Del Valle, categoria de base do Equador. Jogador grande promessa. Ele e o Kendry Paz são quase da mesma geração, se eu não me engano, são até da mesma geração. Kendry Paz também, que surgiu como uma grande promessa do Equador. Ele também, funções um pouquinho diferentes, mas as duas grandes promessas jovens do Equador. O Kendry Paz, que agora tá no futebol francês, né? Tá até jogando bem lá e tal. E finalmente. E o Arroio foi pro Besiktas, não vingou, né, camisa 10 lá e tal, acabou, não deu certo. E veio, eu acho, as apostas válidas. Sobre o Rian Guilherme, eu não tenho muito o que falar, não tenho conhecimento. O Fortaleza não quis ficar com o jogador. O Cruzeiro está investindo um valor muito abaixo por ele, é uma aposta. Não tenho muito o que comentar, eu não acompanhei, então qualquer coisa que eu falar aqui é mera especulação e mero chute. E o Cauã Moraes, esse sim,
Eu tava vendo alguns lances depois que o Cruzeiro anunciou a contratação dele, procurando algumas informações, vendo tweets da imprensa curitibana, do Paraná e tudo mais, e é um jogador bem interessante, ainda mais pra posição carente no futebol mundial, que é lateral, né? Lateral direito. E o Cruzeiro tá sem o Fagner agora por lesão. E o contrato do Fagner acaba no final do ano, né? Por empréstimo do Corinthians. Então, assim, por conta da idade, eu nem sei se o Cruzeiro vai renovar com ele. É um jogador que não aguenta jogar o ritmo da temporada inteira. O William tá sendo bem inconstante, assim, as atuações dele. Então, assim, o Cauã Moraes eu acho que chega para brigar por posição. É um jovem que tem muito potencial, ele tem muito vigor físico, muita rapidez e tecnicamente ele é muito bom. Então, assim, nas mãos do Jardim vai ser lapidado e tudo mais, eu acho que vai ser interessante. E detalhe, só para encerrar, né, o comentário, mudança de perfil nas contratações do Cruzeiro. Da primeira janela do começo do ano para essa, é uma mudança significativa do perfil das contratações. No começo do ano teve Dudu, Eduardo, Bolassi, Gabigol, etc, 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 que a gente já sabe. Jogadores que vieram com nome, salários altos, contratos longos, muitos deles, ainda na gestão do Matos. E agora que o Matos saiu e o Cruzeiro reformulou o departamento de futebol, esse novo perfil das contratações em jovens jogadores, em jovens apostas, eu acho muito válido, eu acho muito pertinente, eu acho muito mais plausível para o futebol de hoje do que você trazer um jogador midiático que em algum momento da carreira ele foi brilhante, tá ligado? Então, assim, eu acho muito mais válido as apostas que estão sendo feitas nessa janela do que as que foram no início do ano. Mano, uma questão assim que eu fiquei pensativo sobre o Arroio, ele já jogou pela ponta esquerda também, jogou no campeonato sub-20, sub-19, não me lembro agora, pelo Equador, num jogo contra o Brasil, que ele jogou muito bem pela ponta esquerda, mas eu acredito que ele vai jogar mesmo pela ponta direita. Agora a questão é a seguinte: vai disputar a vaga com o Christian? É isso mesmo? Porque o Christian que joga ali meio que na ponta direita do Cruzeiro nesse momento. Então, aí o Jardim vai ter que demonstrar algum repertório, né? Coisa que eu cobro dele há algum tempo, variação tática e tudo mais. Às vezes ele pode puxar o Christian para fazer um papel de segundo volante, às vezes ele pode sacar o Lucas Silva, às vezes, né? O Matheus Henrique tá brigando por essa posição também. Foi titular no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas ele jogou na função do Christian. Aí no segundo tempo ele jogou mais como segundo volante, que era a função que ele vinha atuando. E a posição mais vulnerável, assim, é a do Wanderson. Então, assim, no primeiro momento o Arroio vai começar na reserva, e ao decorrer dos jogos, se ele for demonstrando futebol, ele vai brigar aí para essa posição com o Wanderson e com o Christian, né? O Sinisterra tá do lado do Wanderson também. É. Então, assim, o Jardim vai ter que demonstrar algum repertório, né? Jogar com dois pontas, o Matheus Pereira e recuar o Christian, ou sacar o Christian do time, que eu acho pouco provável, porque ele tá jogando muito bem. Então, assim, a gente vai ter que aguardar aí. Mas eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom pro Leonardo Jardim. Quando ele olhava pro banco, tinha pouquíssimas opções. Agora não. Agora ele tem opções com qualidade para ele poder fazer o time jogar de diferentes formas. Beleza, avaliação da janela do Cruzeiro, de forma geral, o que, que você achou? Boa janela, melhora o elenco, né? Melhorou o elenco. E dá mais opção pro treinador. E concorda? Acho que faltou alguma coisa. Não, eu acho que melhora o elenco sim. Eu batia muito na tecla que o Cruzeiro não estava se reforçando e precisava de reforços. Eu acho que não foi o suficiente ainda. Eu acho que o Cruzeiro precisava de mais reforços. Se quiser brigar pelo título ainda, esse ano sobre o Brasileiro e Copa do Brasil, que ainda dá para brigar, eu acho que precisava de mais reforços. Mas com os que vieram, eu acho que melhora o elenco. Então, assim, não vai ficar estagnado, pelo menos, com o que já tinha. E isso é a minha preocupação. Com os que vieram, eu acho que melhora e dá mais opções para o Leonardo Jardim, principalmente em posições que eram carentes, como as pontas do Cruzeiro.